Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje nós vamos falar sobre português jurídico com o cara do menininho. Eduardo Sabag, advogado, professor e uma figuraça. Sabag, que bom recebê-lo no Papeando com Pamplona. Eu que agradeço, Pamplona, vai ser um bate-papo extremamente agradável. Vai ser um dos bate-papos mais divertidos de todos os tempos, porque esse cara é o cara. E vamos papear. Vamos papear sobre português jurídico. E, cara, na boa, o que é que se entende por português jurídico? Muito bom. Português jurídico, Pamplona, é uma matéria que passa pela língua portuguesa naturalmente. Sim. Então, nós podemos falar, em poucas palavras, é a língua portuguesa aplicada ao dia a dia forense. Vai ser, então, o modo como o operador do direito vai se exprimir, vai se expressar na petição, na sentença, no despacho. Isso é, em síntese, o português jurídico. Mas o que há de peculiar no português jurídico para diferenciar do estudo de outras matérias referentes à língua portuguesa? Então, a nossa matéria, o português jurídico, tem todos aqueles segmentos da gramática, a ortografia, a acentuação, a conjugação verbal. A diferenciação está exatamente naquelas situações peculiares ao nosso dia a dia. Exemplo, nós temos palavras que transitam no nosso discurso e que você tem que saber escrever, se a palavra vai ser grafada com o hífen ou não. Temos verbos que precisamos conjugar bem. Um exemplo, o verbo requerer. Se você abrir as gramáticas, talvez você não encontre a conjugação do verbo requerer. Nós, no mundo do direito, precisamos conjugar bem o verbo requerer e falar em determinada flexão verbal, eu requeiro. Então é uma situação que ela é recorrente no nosso dia a dia. Então aí estão as particularidades. O português jurídico, ele lança mão da gramática convencional, só que com o tempero, eu diria, Pamplona, do nosso dia a dia. Então é possível que nós tenhamos uma matéria autônoma para trabalhar com todos esses rudimentos gramaticais, só que todos eles voltados para as nossas necessidades linguísticas. Agora, é justamente o que eu achei interessante, pensar em uma matéria autônoma. É possível sistematizar regras de um português jurídico? E qual a importância disso? A sistematização ela aconteceria no momento que nós vamos trabalhar com as construções sintáticas e ali vamos verificar aquelas regências, aquelas concordâncias, aqueles vocábulos mais comuns no nosso dia a dia. Mas é claro que aquela regra de regência, de concordância, ela vai ser aplicada conforme a gramática convencional. Só que, insisto, as situações elas acabam sendo peculiares ao nosso dia a dia, né? Então, os verbos, eles... Um exemplo que pode ilustrar. Você pega, Pamplona, a situação do arquive-se os autos ou arquivem-se os autos. Essa situação passa pelo estudo da partícula se. E aí você vai ver que o correto, de acordo com a norma culta, seria arquivem-se os autos. Pronto. Essa é uma situação que vai ser explorada no contexto do português jurídico. E insisto, numa gramática convencional, talvez você não encontre a resposta de que precisamos. Entendi. E aí, eu acho que é muito interessante a gente discutir isso, porque as pessoas acabam abusando daquilo que se convencionou chamar de juridiquês, modificando expressões, pegando palavras em latim e transformando. Então, outro dia, o data venia mudou de sentido na prática, né? Aquilo era, venha os dados, de repente virou com a sua permissão. E nego começa e bota um superlativo, inventa um datíssima venia que não existe, né? Seria uma máxima permissa. Há muitas questões que compreender a linguagem como um instrumento de expressão é algo fascinante. Mas eu tenho que terminar essa primeira parte, porque tem uma plateia que está doida para perguntar. Mas eu diria mais, é o seguinte, o que é que você diria lá, para quem não está vendo, ali ó, lá no fundo, lá o pessoal que está vendo aí no mundo todo, alguém que eventualmente tem uma base fraca de português, mas quer aprender português jurídico, que dica você daria para ele?
Olha, a língua portuguesa é uma matéria fascinante. Sem dúvida. Possível a todos nós. Precisa naturalmente de disciplina e que você tenha uma aproximação animadora para que consiga aprender esses rudimentos e aplicar no nosso dia a dia. É muito importante, Pamplona, dizer que nós, mais do que qualquer outro profissional, precisamos dominar a língua portuguesa. Porque nós usamos a arte do convencimento das pessoas. E como que eu vou convencer outrem se eu não domino o bom uso das palavras, que é a nossa ferramenta principal? Então, assim, é possível aprender o português jurídico, mas o primeiro passo seria o domínio satisfatório das regras da gramática. Então você pode estudar pela gramática que lhe agrada e depois você pode fazer estudos mais aprofundados e chegar às particularidades do português jurídico. Esse talvez seja o caminho que é o que eu recomendaria para os nossos ouvintes, telespectadores. E acho que há muita coisa a aprender. Eu quero me aprofundar no português jurídico, já que o Papeando é a ideia de falar de direito com leveza, direito com arte. Se a arte é a minha cachaça, eu não tenho dúvida que o português é a sua. E eu quero saber, porque eu tenho muita gente que ainda quer se inebriar sobre isso. Vamos voltar com as perguntas. Aguenta aí. Olá, professor. Meu nome é Marcele. Eu gostaria de saber como estudar o português jurídico. Marcele, o estudo do português jurídico é o mesmo estudo que você deve fazer na gramática da língua portuguesa, com a diferença que você irá aplicar aquelas regras no discurso jurídico. Isso vai torná-lo mais técnico, mais instrumental, fazendo com que o nosso discurso seja diferenciado com relação aos demais. Olá, professor Sabag. Meu nome é Karine. Eu gostaria de saber qual a importância do português jurídico para a prática forense. Karine, o português jurídico para a prática forense é indispensável, porque nós precisamos da boa comunicação para nós atuarmos em juízo como advogados, como juízes, defensores, procuradores. E só assim que nós vamos conseguir convencer com eficiência. A arte do convencimento demanda o domínio pleno das palavras. E eu digo também na condição de magistrado, se eu não consigo entender como é deduzida a sua pretensão, eu não vou conseguir jamais satisfazer o seu direito. Olá, professor. Meu nome é Michele. Qual é a importância do português jurídico para os concursos públicos? Michele, o português é fundamental para todas as fases dos concursos. A primeira fase, que é a prova objetiva, a matéria está lá como questões de múltipla escolha. A segunda fase, como prova discursiva, em vários concursos, você precisa expor aquilo que você expor textualmente o que você aprendeu. E na última fase, costumeiramente, a prova oral. Você dominando as palavras, você vai se posicionar com melhor desenvoltura diante da banca. Portanto, português está em todas. E eu digo com liberdade da condição de ter sido já avaliador. Você pega uma prova com um erro crasso de português, não corrige, não vou perder mais meu tempo com esse candidato. Olá, professor. Meu nome é Glício. Eu gostaria de saber quais são os principais erros na utilização do português jurídico. Glício, essa pergunta é sensacional, sabe por quê? Porque não há limites para a criatividade humana quando quer errar. O que é que você acha, Gaspar? Olha, Pamplona, por falar em criatividade, se você me permitir, eu vou aqui então começar com um erro que eu encontrei numa petição incrivelmente, que foi a palavra rol de testemunhas. Todos nós sabemos que rol, R-O-L, só que ali o escritor, com muita criatividade, escreveu hall, H-A-L-L, só vendo para crer, né? É mesmo, ele está pensando talvez numa entrada de testemunhas, ou ele está pensando no hall lá do aquele filme lá da 2001, Odisseia no Espaço, né? É isso mesmo. Olá, professor, meu nome é Andressa. Eu queria saber o que é o português jurídico para a sua vida. Andressa, português jurídico para mim, eu diria que é o meu filho mimado. Eu tenho o direito tributário, mas o meu filho mimado é o português. Porque acredito que você dominando essa ferramenta, como eu sempre procuro estudar e buscar esse domínio e transmitir aos meus alunos,
tudo vai ficar mais fácil para mim. Então, eu considero uma matéria fundamental para o meu dia a dia e a trato com muito carinho. E Sabag, tal qual um pai que ama tanto um filho a ponto de mimá-lo, eu tenho certeza que o português jurídico em suas mãos está muito bem cuidado. Tive acesso aqui ao seu manual do português jurídico, o livro do menininho. E Sabag, você é uma figura. Obrigado. Entrevistá-lo é um prazer. Esse livro é seu. Obrigado, olha, vou guardar aqui, ó, né? E digo com um prazer redobrado. Me conceda a ordem, um brinde. Opa, vamos lá. E no Papeando, que se mistura direito com poesia, leveza com profundidade, a diferença é sempre a palavra.